Olá a todos, vamos fazer aqui mais um exercício de cálculo diferencial integral, cálculo 2. Estamos trabalhando com derivadas parciais. Temos essa função aqui de R2 para R, que leva xy na raiz quadrada da soma dos quadrados desses caras, x e y, respectivamente. Nós queremos calcular a derivada parcial de f em x. Então, vou escrever aqui com aquela notação que você aprendeu aí, que é o del f, del x, ou, se você preferir, f com um x aqui subscrito, tá? Ao f aqui. Então, vamos calcular a derivada parcial dessa função. Só que, olha só, eu não vou calcular isso aqui utilizando técnicas de derivação parcial. Não. Eu quero calcular com a definição de derivada parcial. A definição implica em limite. Então a gente vai fazer aqui o limite para calcular essa derivada parcial. Aqui está a definição da derivada parcial, tá? Lembrando que esse limite tem que existir, né? Desse quociente aqui. Não adianta escrever sem estar existindo. Então a derivada parcial de f em x nada mais é do que o processo de limite dentro da coordenada x, apenas na coordenada x. Tá vendo? O h está no x, o y se mantém. E o h está indo para zero, nesse quociente aqui. Então nós vamos fazer essa definição para aquela função que eu mostrei no começo, tá? A gente tem que só tomar cuidado aqui com os cálculos. No final a gente vai cair num limite de uma variável, de uma função de uma variável. Obviamente, porque é derivada parcial. Então vamos lá. O quociente que nós queremos calcular, vou escrever aqui, ó. F de x mais h, aqui é y, menos f de x e y, e aqui é h, certo? Esse é o quociente. Não escrevi limite porque eu não sei se existe ainda. Quem que vem aqui? Então eu vou colocar aqui, ó, vou ter que ocupar um pouco de espaço. X mais h, tudo ao quadrado, mais y ao quadrado, tudo bem? E agora eu vou subtrair dessa parte aqui, que é menos a raiz quadrada da soma lá dos caras. Eu vou dividir isso aqui por h. E aí eu tenho justamente o quociente com o qual quero trabalhar. Mas agora, nós vamos fazer mais uma coisinha aqui. Vou apagar isso aqui. Olha só que interessante. Aqui a gente vai expandir dentro, né? Eu vou escrever primeiro a expansão aqui. Então a gente vai ter x ao quadrado mais h ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Agora mais 2xh e acabou, acabou. É a expansão ali de dentro, tá? Mais o y ao quadrado. O menos x quadrado mais y ao quadrado. E aqui eu divido por h, não pode esquecer de dividir por h. Neste momento, nós temos que nos deparar com o seguinte, o h está indo para zero, né, na hora que a gente fizer o limite. Então a gente tem que dar um jeito de sumir com ele. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda essa fração, ou seja, em cima e embaixo, tem que fazer isso, né? Tem que multiplicar numerador e denominador, pelo conjugado dessa soma, né, no caso dessa subtração. Então se aqui eu tenho isso menos isso, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela soma. Tá? Eu vou fazer uma abreviação aqui. Ó, tananã, mais tananã. Tudo bem? Ali, a primeira raiz é justamente essa aqui, a segunda raiz é justamente essa aqui. Para não ter que escrever, carregar anotação. E claro, o que eu faço em cima, eu faço também embaixo. Tá? Para ficar 1, né? Porque você divide ali e fica 1. Agora, o interessante é você notar essa multiplicação aqui de cima, para ver o que acontece aqui. Então, olha só. Se a gente trabalhar apenas com a parte de cima, isso aqui é uma diferença de quadrados, né? O resultado dessa multiplicação aqui do numerador. Isso por aquilo. Diferença de quadrados, simplesmente eu arranco as raízes e mantenho o sinal de negativo. Só isso. Então eu vou arrancar as raízes, porque é diferença de quadrados. Só que aqui, ó, só um detalhe, aqui tem que fazer isso aqui, né? Beleza? E agora eu deixo só a raiz embaixo. Então eu vou reescrever, raiz não, né? A soma embaixo. Então aqui vai ser h vezes, agora eu vou escrever tudo, x quadrado mais h ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xh
e aqui mais x quadrado y quadrado. Tudo isso aqui multiplicando o h. E claro, isso aqui cai fora com isso aqui cai fora com isso, tá? O que acontece aqui? Vamos reescrever. Sobram apenas h ao quadrado e 2xh somados, tá? Então vou reescrever aqui em cima, tudo bem? Então aqui vai sobrar então h ao quadrado mais 2xh. Vou fazer o seguinte, deixar em evidência, para facilitar ainda mais. E aí, olha só que legal, corta estes caras aqui, beleza? Sobram então o h aqui em cima e o h aqui ao quadrado e ali embaixo também, e do lado, na verdade, com 2xh. Agora, eu sei que existe esse limite. Por que existe esse limite de quando h vai para zero? Porque aqui em cima a função é contínua em h, tá? Quando for para zero vira 2x, o 2x aqui é uma constante. E aqui dentro a raiz quadrada também é uma função contínua. Então eu posso passar o limite para dentro da raiz quadrada. E aí não vai dar quociente zero aqui. Não vai ter problema, né? Você pode fazer o limite de h aqui desse quociente, de quando h vai para zero. Você pode colocar o limite em cima e o limite embaixo. Eu ainda posso passar para dentro por causa da continuidade. E eu posso fazer em cima e embaixo porque aqui embaixo não dá zero. Tá? Então eu vou fazer isso. Limite de h indo para zero deste quociente. Vai o limite para cima e vai para baixo. Não tem problema. Regra de operação de limites. E em cima, a gente vê que dá 2x. Embaixo, como o h entra aqui, zero aqui. Então vai ficar x quadrado mais y quadrado dentro da raiz, mais novamente a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Vamos escrever? Então isso aqui dá exatamente 2x, e aqui a gente divide por 2x quadrado mais y quadrado. Beleza? Olha só. Falta apenas cancelar aqui o número 2. E eu tenho a derivada parcial de f de x, aquela f que eu mostrei no começo, em x. Tudo bem? Agora, também deixei aqui no enunciado a indicação para calcularmos a derivada parcial em y. É exatamente a mesma coisa, só que lá em cima, em vez de aparecer x, aparece y. O procedimento é o mesmo, exceto pelo fato de você substituir h na definição, ele não vai no x, né, na primeira coordenada, ele vai na segunda coordenada do f de xy, né? É isso que eu estou querendo dizer. Então vocês entenderam? Justificativa, só para encerrar aqui. Por que eu posso passar o limite para cima e para baixo? Esse é o cálculo 1. Aqui é contínua e é diferente de zero. E a raiz quadrada, além de eu passar para o denominador, eu passo para dentro da raiz. Porque a raiz quadrada é uma função contínua. Então eu posso substituir h por zero e não sei o que, dá certo lá, existe o limite e ele é igual àquilo. Daí você escreve, né? Olha, como esse quociente veio daquilo anterior, então existe aquele limite, você teria que escrever, né? O limite, eu vou até escrever aqui para você. Existe esse limite e ele é igual exatamente a x dividido por raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem um like aí, façam sua inscrição. Falou!